Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e a reflexão que estaremos compartilhando hoje, ela está no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13, onde está assim escrito: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E o tema da nossa reflexão, meus irmãos, é um profeta de Deus. Ao lermos este nosso versículo, onde Deus levanta Noé como um profeta, e aqui não apenas observamos, mas também onde aprendemos que profeta é aquele que recebe de Deus revelações antes mesmo delas virem a acontecer. E aqui eu faço a nossa primeira pergunta: será que nós temos nos colocado na condição de sermos boca profética em nossas casas? Será que temos nos colocado na condição de boca profética aonde nós temos ido? Meus irmãos, quando as profecias que a nós são apresentadas, são enviadas, quando elas são verdadeiramente de Deus, elas certamente irão acontecer. Não nos importemos em qual dia ou qual seja o tempo, mas que elas sim, a qualquer momento, irão acontecer. Aleluia. E quando refletimos nessa palavra de Deus, podemos pressentir que até mesmo que seja um desejo pequeno, no entanto, qual de nós, meus irmãos, não já desejamos no nosso coração, ou até mesmo ainda quer e deseja ser um profeta do Deus Altíssimo? Quando lemos e refletimos nessa passagem, podemos concluir que para que o nosso Deus ele levante um profeta, o mundo, em alguma das vezes, ou mesmo quase sempre, deve estar nestas condições. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, diz que a terra estava da seguinte forma: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O texto vai nos dizer, meus irmãos, não sendo muito diferente dos dias atuais, que a terra ela estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, e que toda a carne havia corrompido o seu caminho, ou seja, um tempo de corrupção mundial. Aleluia. E a segunda pergunta que eu faço em nossa reflexão é: como estão os nossos caminhos perante Deus? Estão sendo aprovados ou estamos sendo reprovados? Aleluia. Estamos trazendo alegria ou tristeza aos olhos de Deus? Mas louvado seja Deus que, ao mesmo tempo, meu irmão, em que o mundo em que vivemos, ainda que ele esteja em meio caos, em meio a catástrofe e em repleta e plena corrupção na humanidade, nós vamos aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E em contrapartida a tudo isso, o nosso Deus, meus irmãos, sempre dentre de seus atributos da onisciência, a nossa Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 6, verso 8 e o 9, ele fala dessa maneira: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9, estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Aleluia. Meus irmãos, mesmo estando o mundo em que vivemos em pleno caos, Deus, o nosso Deus, ele sempre encontrará alguém com estas características. Deus, ele sempre encontrará alguém com estas qualidades e com esses atributos. Louvado seja Deus. A minha oração por todos de nós é que o nosso Deus ache, que o nosso bom e maravilhoso Deus, ele encontre em cada um de nós
que amamos a sua palavra, que nós tenhamos graça aos seus olhos. Meus amados, que em tudo e que estejamos fazendo e o que tenhamos a fazer ainda, assim como foi com Noé, façamos sempre forjado em justiça, façamos sempre forjado em perfeição em nossas gerações. Aleluia. E que andemos principalmente com Deus. Meus irmãos, eu não posso perder esta oportunidade em aplicar aqui mais uma simples pergunta. Com quem temos caminhado? Quem, meus irmãos? Quem tem sido nosso maior companheiro de caminhada durante esses dias? Com quem temos tanto conversado e compartilhado as nossas intimidades? Aleluia. Meus amados, se queremos ser usados por Deus, se queremos dar o testemunho de que Deus pode fazer grandes e poderosas coisas em nossas vidas, e principalmente através de nossas vidas em favor da humanidade, que passemos, meu irmão, que passemos a ser produtores de frutos e que esses frutos sejam de bons frutos. Aleluia. Assim da mesma forma como foi e agia Noé, para que assim, meus irmãos, tenhamos não apenas graça diante dos olhos do Senhor, mas que a nossa vida venha sempre a glorificar a Deus em nossas obras. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer fazer alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Aleluia. E que assim sejamos, meu irmão, boca profética de Deus em nossa casa, para que sejamos boca profética de Deus em nosso bairro. Aleluia. E que sejamos, meus irmãos, boca profética de Deus na cidade e também boca profética de Deus para o mundo em que vivemos. Amém? Aleluia. Meus irmãos, o que eu preciso apresentar nesta nossa reflexão é que o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações, é o desejo do nosso Deus. Ele deseja nos usar por onde quer que venhamos a estar, ou mesmo que venhamos a simplesmente a passar. Meus irmãos, que estejamos prontos para sermos usados por Deus com grandes e profundas revelações como boca profética de Deus, por onde quer que estejamos. Amém? Aleluia. Guardem esta reflexão em seu coração, curtam essa mensagem, compartilhem com mais irmãos, com mais pessoas, ativem o sininho das notificações e inscrevam-se em nosso canal. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.